Hoje faz um mês exatamente que Ribeirão Preto registrou o primeiro caso suspeito de coronavírus e durante esse tempo foram várias reportagens aqui para alertar os moradores sobre o risco de pegar a doença que já matou mais de 24 mil pessoas pelo mundo. Bom, e agora a gente relembra então como foi a evolução do coronavírus aqui na nossa região até chegar na primeira morte do interior do estado. Dia 27 de fevereiro, a Secretaria da Saúde convoca a imprensa e anuncia o primeiro caso suspeito em Ribeirão. Um homem de 42 anos que tinha acabado de voltar da Itália. O paciente de Ribeirão Preto com suspeita de coronavírus não veio no mesmo voo do paulistano que contraiu a doença na Itália. O morador de Ribeirão embarcou em Milão e no dia 22 desembarcou em Guarulhos. Nesse dia a ordem já era de se fazer isolamento. E a gente tem orientado as pessoas que chegam de viagem para elas ficarem, nessa observação, nesse isolamento que a gente está chamando, isolamento voluntário, Então as pessoas, elas próprias, elas têm ficado mais reclusas, que foi praticamente o que este paciente tem relatado para nós. A partir daí foram centenas de reportagens e a todo momento dicas para não pegar a doença. O coronavírus é um novo vírus que causa infecção respiratória. O professor, quais são os sintomas no corpo dessa doença? Essa doença ela começa inicialmente com febre e com tosse. Depois começa a ter mal-estar no corpo, o nariz começa a escorrer, dor de garganta, A gente foi mostrar também a estrutura da cidade para combater o coronavírus. E descobrimos que nos postos de saúde nem álcool em gel tinha. Também não está funcionando. Ela também não sai sabonete. Não tem álcool gel no corredor da OPDS da Vila Virgínia. Mas muita gente começou a se preocupar com o risco de uma epidemia. A Igreja Católica deu o recado para os fiéis. Os nossos ministros já estão orientados em dar somente a comunhão na mão. Então nós pedimos que todos tenham esta consciência, que compreendam essa orientação da Igreja. O mundo passava a se preocupar com esse vírus invisível. A China travava uma luta enorme contra mortes. Ainda não passava pela cabeça dos italianos que eles iriam chorar a morte de 8 mil pessoas. E quase todos os dias nos nossos estúdios tinham especialistas. De casa não parava de chegar mensagens de como se cuidar. E o alerta principal de quem entende do assunto era sempre para os idosos. Existem grupos de risco que desenvolvem doenças mais graves, por exemplo, os idosos e aqueles que têm essas doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, diabetes e assim por diante. Em Franca, a dona de casa já sabia que lavar a mão era a principal arma contra o inimigo poderoso. Eu lavo muito mais as mãos, uso álcool em gel, eu sou a maníaca de lavar a mão e passar o álcool em gel. Tem álcool em gel no carro, na empresa, aqui em casa, é assim que eu estou fazendo. Dia 16 de março, os hospitais de Ribeirão já tinham atendimento especial para quem chegasse com sintomas mais graves da doença. Os leitos de isolamentos de UTIs estavam prontos. As notícias que chegavam do mundo não eram boas, muitas mortes, isolamento de cidades e países. E isso fez muita gente correr aos supermercados e esvaziar prateleiras, com medo de ficar sem o que comer. Em Barretos, a fila para comprar o álcool em gel dobrou o quarteirão. Olha isso, olha a fila. A compra de álcool em gel, limitado, 1 litro por pessoa. Olha isso, dando a volta no quarteirão. Até briga teve no posto de saúde por causa de máscara. O secretário da Saúde já anuncia que o vírus está entre nós. Seria ingenuidade acreditar que a gente não tem já o vírus circulando em Ribeirão Preto. Mas vocês lembram de que nós temos 80% das pessoas vão ter sintomas muito leves, como um resfriado comum, e que não vão ser diagnosticados com o coronavírus. 20 de março, Ribeirão decreta estado de emergência. Boa parte da cidade ficaria fechada. E no outro dia vem a notícia, os primeiros casos de coronavírus. Como previsto, nós vamos anunciar agora os primeiros casos positivos da cidade de Ribeirão Preto. Essa semana a cidade ganhou uma outra cara. Do alto é que se via que a maioria dos moradores ficou dentro de casa. E não é para menos. Terça-feira, 3 horas da tarde. A Avenida Francisco Junqueira estava assim. Um cenário que antes da pandemia causada pelo novo coronavírus parecia impossível.
Ontem veio a confirmação da primeira morte de um homem de 36 anos que tinha câncer, problemas nos rins e estava internado no HC. Um médico que teve contato com esse paciente realmente testou positivo e está afastado. E nós estamos, quando a gente identifica um caso desse, a gente tenta fazer o isolamento de toda aquela área e toda essa vigilância epidemiológica. Quem puder ficar em casa, ficar em casa. Não abrir exceção, porque ainda a gente vê assim, foi visitar o vô, tal, não aguentou. É para aguentar, tem que aguentar umas 2 semanas, vamos ver como é que as coisas evoluem. Então não vai mudar tudo que já foi falado até agora.